Boa noite, irmãos. Tudo bem? Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. O tema do sermão dessa noite é não se envergonhe. Enquanto os irmãos vão abrindo, vou lembrando os irmãos de uma história. Lá em meados de 1948, na cidade de Bucareste, um ministro, pastor chamado Richard, pastor da Romênia, ele foi desafiado por causa do avanço implacável de Stalin, na época ali na Romênia, quando a cortina de ferro desceu, o regime soviético estava empunhando de maneira opressora e brutal, fazendo com que a igreja ela se tornasse um braço ideológico do Estado ateu. Então, basicamente, ou a igreja cedia à preferência do Estado e daquele ditador, ou ela resistia. Então, nesse ano, de 48, durante um congresso de alguns líderes religiosos e alguns pastores, eles se reuniram ali para declarar apoio ao Estado, muitos deles, mas um pastor, esse pastor Richard, romeno, ele resistiu. Ele disse que o dever dos cristãos, dos pastores, era engrandecer apenas o nome de Cristo, não nenhum ditador, não a política, não o Estado, somente Cristo. O que aconteceu? Isso gerou um preço, isso teve uma consequência. Depois disso, depois dele ter resistido, dito não à pressão do Estado, à pressão desse ditador, ele foi preso dos próximos 14 anos da vida dele. Esses 14 anos preso, 3 desses anos, ele foi preso em uma prisão 10 metros abaixo da linha do solo. Esses 3 anos nessa prisão era uma prisão solitária. O único barulho que tinha era o barulho das correntes, que ele estava ali acorrentado. Para acabar de completar, ainda tinha também um método dos guardas, tentando torturar psicologicamente esse pastor. Os guardas diziam, basicamente assim: ninguém lembra de você. Stalin venceu. Sua esposa está presa. Seu Deus está morto. Por que continuar tendo essa postura de fé? Por que você continua tendo essa postura de fé? O objetivo deles aqui era, por meio do isolamento, gerar vergonha, gerar renúncia da fé. Mas, irmãos, o livro dele, ele conta depois de alguns anos que, enquanto estava sozinho, em algum momento ele estava dançando de alegria. O pensamento dele era: eu não estou sozinho. Ele entendia que aquelas paredes de concreto, na verdade, eram a janela da eternidade. Se a morte chegasse, ela viria como aquela mensageira, ou como aquela que iria ia ser uma porta, para que o pastor Richard pudesse encontrar o Senhor de maneira mais rápida. Essa resiliência, essa resistência ecoa aqui no capítulo 1 de Timóteo. Paulo está escrevendo da masmorra romana, sobre a pressão do imperador da época, Nero. Então ele tem vivido um cenário aqui de abuso e de abandono, inclusive total. Ele diz no texto que todos o abandonaram, todos os deixaram. O apóstolo sente aqui a pressão do abandono, mas também a pressão e sente que a execução está próxima dele. Para Roma, Paulo era um criminoso que precisava ser humilhado, que a mensagem deveria ser parada. O movimento do cristianismo deveria morrer com Paulo. Então,
para Timóteo, era possível que ele pudesse ceder à tentação de se envergonhar, de ter medo por conta de sua timidez e por conta dessas pressões externas. Essa pressão política, essa pressão desse imperador, essa pressão religiosa. O imperador não queria que houvesse outro Deus, não queria que houvesse outra adoração a não ser para ele. E aí, aqui, no texto que nós vamos ler hoje, existe a lembrança daquilo que Paulo já tinha dito anteriormente. Timóteo, Deus não deu a você um espírito de covardia, mas de amor, de poder e equilíbrio. Então, aqui ele vai estabelecer um princípio. Ele ensina que Timóteo pode ter coragem contra o império. E ele vai ensinar que essa coragem, ela não é fruto de um esforço humano, mas uma conclusão lógica da graça. A conclusão de que o poder que habita nele é o poder do Senhor, dado por Deus. É o poder de Deus que vai livrar, é o poder de Deus que vai dar essa disposição a Timóteo, e espero que ao final dessa noite também nos ensine que nós possamos ter essa disposição de aceitar o sofrimento e rejeitar a vergonha, sabendo que isso não depende dos governantes, não depende das nossas forças, mas depende exclusivamente de Jesus que nos sustenta, ainda que nós estejamos acorrentados. Amém? Nós vamos ver como que a gente consegue aceitar o sofrimento e rejeitar a vergonha, pelo menos em 3 partes aqui, em 3 momentos. O primeiro momento é como que a gente consegue lidar com essas pressões e como nós conseguimos não nos envergonharmos do Evangelho no mundo de pressão. O segundo ponto vai ser por que nós conseguimos sofrer, por que nós podemos sofrer em um mundo de pressão. E o terceiro e último ponto, para a gente poder caminhar para a aplicação, é por que nós conseguimos ir até o fim no mundo de pressão. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim, o verso 8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Vamos orar. Deus, a tua palavra está aberta. Ajuda, Senhor, a pregar o teu texto. Que a tua palavra fira os nossos corações, para que a gente não peque contra ti. Em nome de Jesus. Amém. Timóteo estava lutando contra a sua própria timidez, irmãos. Timóteo estava lutando contra a pressão que estava acontecendo em seu ministério, no meio da igreja de Éfeso. Vocês bem lembram em 1 Timóteo, parece que ele tem lutado contra a argumentação dos falsos mestres. Então a luta de Timóteo é nessa área argumentativa, é na área do ensino. Ele precisava estar preparado para isso, mas também existia uma pressão do imperador, uma pressão do governo, fazendo com que os cristãos eles fossem perseguidos. Então Paulo, visualizando isso, ele direciona Timóteo, ele dá uma ordem para Timóteo, ele orienta Timóteo de maneira preventiva. Não é que Timóteo está com vergonha, mas Paulo está querendo que ele não tenha, ou ele não caia na tentação de ter vergonha do Evangelho. Que ele não caia na tentação de ceder à desistência. Paulo está tentando agir aqui de maneira pastoral e preventiva, fazendo com que Timóteo fique firme, aguente firme durante essa pressão aqui. Paulo estava preso. Basicamente, Paulo está dizendo, não deixe que a minha prisão, ou o meu abandono, ou a minha ausência, faça com que você esmoreça, nem a sua timidez. Creia e aproveite o dom que Deus te deu. No primeiro momento do capítulo 1, ele vai dizer que Timóteo não deveria apagar o dom que o Senhor tinha dado. E que ele pudesse se apegar ao Espírito que ele tinha dado, o Espírito de poder, amor e equilíbrio. Ele não deveria cair nessa tentação de se envergonhar do Evangelho, mesmo que isso custasse sofrimento, mesmo que isso gerasse algum tipo de sofrimento.
Timóteo e Paulo estão vivendo em uma época em que pregar o evangelho, em que falar das verdades do Senhor, ser cristão, era um crime. Era um crime. Uma vez que Paulo e Timóteo estavam associados a esse evangelho, eles poderiam, e Paulo nesse caso estava sendo considerado um criminoso. Alguém que tinha causado alvoroço na cidade de Roma, alguém que tinha planejado o incêndio de alguns bairros de Roma, mas eles estavam ligados a um propósito comum, estavam ligados ao Senhor, estavam ligados no Evangelho, eles deveriam anunciar a verdade em qualquer circunstância, ainda que isso custasse a sua liberdade ali naquela cidade. Então ele não deveria se envergonhar deste Evangelho, ainda que isso gerasse algum tipo de perseguição. Timóteo também não deveria se envergonhar do Paulo já idoso e também encarcerado. Porque naquela altura, irmão, ser associado ao apóstolo era atrair para si, atrair perseguição, ser alvo de perseguição estatal, inclusive. Então, ser associado a Paulo era um perigo, já que Paulo era ali o principal réu, acusado de ser mentor do incêndio. Lembra que sobre a tirania de Nero, os irmãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam sendo mortos. Em alguns bairros ali, a cidade, conta alguns comentaristas que a cidade estava sendo iluminada por cristãos que estavam sendo incendiados vivos. Há uma pressão, há uma tentativa de fazer com que a igreja não avance. E ser cristão e atender essa agenda do cristianismo, de seguir firme, mesmo durante essa pressão, é ir de encontro ou afrontar o imperador. É nesse clima de terror aqui, que a fé, ela deixava de ser só uma convicção pessoal, uma convicção, mas ela também se tornava uma sentença de morte. Esse cenário era um cenário difícil para Timóteo, era um cenário difícil para Paulo, era um cenário difícil para os irmãos da época, mas Paulo está dizendo: Timóteo, não se envergonhe do evangelho, e não se envergonhe também de mim, qual sou prisioneiro de Cristo. Paulo diz que é prisioneiro de Cristo. Isso significa dizer que Paulo está completamente seguro nas mãos de Jesus, ainda que esteja dentro de uma cela, ainda que tenha sido capturado pelo império, por alguns homens, por alguns guardas, ele é preso em Cristo e por causa de Cristo. Ele está seguro nas mãos de Cristo. Ele não é um prisioneiro de Nero, ele é um prisioneiro de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, permaneça firme, porque as pressões vão gerar essa tentação. Não carregue o fardo da vergonha, mas aceite a dor e o sofrimento por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Paulo está tentando ensinar aqui para nós e para Timóteo que tanto Timóteo como aqueles cristãos que passam por esse tipo de perseguição, eles podem ser tentados pelo menos de 3 formas: pela vergonha do nome de Cristo, a qual tanto Timóteo como os cristãos da época e nós devemos proclamar, testemunhar. Poderia ter a vergonha do povo de Cristo, do qual Timóteo e nós pertencemos, e também poderia se envergonhar do Evangelho de Cristo, que foi confiado a Paulo, que foi confiado a Timóteo, que foi confiado a nós. É possível que aqueles que sofrem pressões externas, de alguma forma, algum tipo de perseguição, caia na tentação de ter esses tipos aqui de vergonha. Por isso que Paulo está dizendo: não se envergonhe do Evangelho, e nem de mim, sou encarcerado de Cristo. E aí, meus irmãos, aqui nós temos uma provocação, nós temos uma pergunta aqui. Como que a gente consegue, então,
rejeitar a vergonha, sabendo que o preço para ser corajoso é abrir mão de algumas coisas, inclusive até da liberdade. Como é que a gente consegue ser corajoso nesses termos aqui? Se a ordem é resistir, de onde é que vem essa força para abraçar o sofrimento sem ser destruído por ele e não se envergonhar do evangelho e daqueles que amam a Jesus? Como é que a gente consegue sofrer? Primeira coisa que nós já aprendemos, nós não podemos nos envergonhar. Não podemos. Não podemos porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Agora Paulo está dizendo, agora Timóteo, você precisa entender como você pode sofrer. E agora nós vamos para o segundo ponto. Lê comigo ainda o verso 8, nós vamos até o verso 11. Diz assim, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Nesse ponto, parece que Paulo ele faz um recuo, digamos que seria um recuo argumentativo, para que Timóteo consiga compreender como ele poderia sofrer, ou por que ele poderia sofrer. Paulo vai justificar para Timóteo por que ele deve aceitar o sofrimento e rejeitar a vergonha. É como se Paulo estivesse desembrulhando algumas verdades, para que Timóteo pudesse compreender todo esse poder de Deus. Então imagine que a partir de agora, nós vamos desembrulhar aqui, junto com Paulo, essas verdades, para então nós chegarmos novamente à exortação de Paulo a Timóteo. A primeira coisa que Paulo vai dizer, é que esse poder de Deus, ele pode ser percebido por nossa salvação. Ele diz assim, ele nos salvou. Isso significa dizer, meus irmãos, que Deus nos livrou da pena do pecado, da escravidão do pecado. Além disso, ele vai nos livrar de maneira definitiva no futuro. Ele teve um plano salvífico, ele nos salvou. Ele também nos chamou para uma vida santa, para uma santa vocação. Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados como filhos, perdoados, nós fomos aceitos por Deus. Para um tipo de vida que precisa se enquadrar a essa salvação. Para um tipo de vocação que precisa atender os requisitos da palavra, que precisa atender os requisitos do Senhor. Ele nos salvou para uma santa vocação. Ele não fez isso, e mais uma vez nós vamos desembrulhar aqui a terceira coisa, ele não fez isso por nossas obras, não foi por nossas obras, nada do que pudéssemos fazer iríamos ter essa salvação. Nós não merecíamos essa salvação, as nossas ações, as nossas obras não geram essa salvação. Isso é um plano de Deus. Pelo contrário, nós merecíamos o oposto. A salvação, ela não é uma conquista. Ela não é uma conquista. A salvação é um presente de Deus ofertada de maneira livre por Ele em Cristo Jesus. Ele fez isso. E aí mais uma vez Paulo vai desembrulhando aqui essas verdades, desse plano aqui redentor. Por sua determinação e graça. Então a salvação, ela não reside, a razão da nossa salvação, ela não reside em nós, mas no amor soberano do Senhor. Ele nos amou porque Ele quis nos amar. Nós somos alvos do seu amor pelo querer livre dEle, pela vontade soberana dEle, pelo um propósito dEle. Não por nossas obras, não por nossas vontades, mas pela vontade dEle.
Outra coisa que Paulo vai dizer é que essa graça, essa salvação aqui, ela é manifestada no nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, ela é projetada desde a eternidade e é manifestada em Cristo, no tempo, através de Cristo. Em seus dias como homem, Cristo pregou, ensinou, anunciou a sua morte e ressurreição, proclamou a sua salvação, ensinando que essa morte e essa ressurreição era o caminho justo para Deus salvar pecadores ímpios. Quando Cristo faz isso, e mais uma vez Paulo vai desembrulhando essas verdades, ele torna inoperante a morte. Embora a morte ainda ocorra, quando Cristo morre e ressuscita, ele vence a morte. Ele vence a morte. Ele vence a tirania da morte. Antes a morte era cruel, causava medo, causava um tipo de medo escravizador, um pavor. Agora não mais. Agora, por causa da morte e ressurreição de Cristo, ele torna inoperante a morte. Ele esvazia o medo, nós deveríamos ser esvaziados desse medo da morte, porque ele venceu a morte. Essa argumentação de Paulo é importante para Timóteo. Para o cristão, a morte, ela perdeu seu aguilhão. Ela perdeu seu aguilhão. Ela não é mais o fim, mas é uma mensageira que conduz à presença de Deus. Nós não devemos ter mais medo da morte. E Paulo está dizendo a Timóteo: não tenha medo da morte, porque Jesus tornou essa morte inoperante. Então, quando o apóstolo aqui ele está concluindo essas justificativas para Timóteo, é para que ele consiga perceber que ele consegue sofrer, sem cair na tentação de se envergonhar, sem cair na tentação de ter medo e desistir. O medo é real, mas ele não podia desistir, por causa desse poder expresso na obra da salvação, a maneira que Deus fez. Isso ajudaria Timóteo a lidar com o sofrimento. E aí Paulo diz que o Senhor não trouxe só apenas vida, mas revelou a imortalidade. Então, enquanto o mundo antigo especulava, esperava sobre isso, Jesus exibiu uma vida incorruptível na sua ressurreição. Essa promessa aqui é a garantir, irmãos, que embora os nossos corpos eles passem por esse desgaste e enfrentem essa morte, nós vamos passar por esse processo de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Nosso corpo vai ser glorificado. A sepultura não é o fim, Timóteo. A sepultura não é o fim. A sepultura é o lugar da nossa futura e imperecível transformação. Ou ela significa isso. Assim, meus irmãos, Paulo, ele de maneira convicta, ele está dizendo para Timóteo: está vendo esse poder, Timóteo? É por isso que eu proclamo essa mensagem. É por isso que eu fui designado pelo Senhor Jesus a ser apóstolo, autorizado. É por isso que eu fui enviado. Pregador, apóstolo e mestre. É por isso que eu doutrino as igrejas com essas verdades. É por causa disso. Timóteo, ele olha para Paulo e ele percebe um protótipo de como poder sofrer, de como poder lidar com as pressões externas. Paulo está ensinando aqui o que ele experienciou. Paulo não cria esse vácuo. Paulo é esse modelo. Paulo é um modelo, explicando para Timóteo, dizendo: Timóteo, perceba onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou sofrendo. Perceba a minha convicção. Você também pode passar por isso. Você também pode sofrer em prol do Evangelho, até as últimas consequências, por causa desse plano aqui.
Paulo, ele não exige para Timóteo o que ele não está vivendo nesses termos e nessa ocasião aqui. Paulo é esse modelo. Esse aqui é o plano eterno, de garantia certa. Então, Paulo ensina como Timóteo pode sofrer, tendo convicções nessa verdade. Lembrando do poder de Deus. Você vai sofrer e não se envergonhe, mas procure sofrer por causa do Evangelho, se assim houver necessidade, por causa do poder de Deus, que é expresso dessa maneira, Timóteo. Por isso você pode sofrer. Mas, como é que a gente sofre sem se envergonhar? Ou qual a firmeza de Paulo aqui no abandono? Como é que ele pode chegar até o fim? E aí nós vamos agora para o nosso terceiro ponto aqui. Por que nós podemos chegar até o fim? Olha o versículo 12 comigo. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ainda que Paulo esteja sujeito aqui a essa masmorra insalubre, né? Lá em Roma, é uma prisão ruim para Paulo. Aqui ele não recebe mais ninguém. Paulo está passando pelo abandono de seus amigos. Somente Onesífero chegou até lá para poder ajudá-lo. Mas ele está preso, ele está nessa expectativa de ser executado. Ele não se envergonha por causa disso, irmãos. Ele não se sente um desgraçado por causa disso. Mas o que ele faz aqui é se unir à fileira de tantos outros que foram perseguidos. Tantos outros. José, Jeremias, Daniel, João Batista. Paulo está se unindo aqui a essas pessoas. Todas essas histórias aqui. Ele está se unindo pela melhor causa. Ele está se unindo por uma causa que vale a pena. Paulo, ele cumpriu o seu dever. E ele está pagando o preço por isso. Ele está pagando o preço da sua convicção. Ele está pagando o preço da sua obediência. Ele não hesitou em pregar. Ele não hesitou em perder a sua segurança em prol da pregação do Evangelho. Ele não hesitou. Ele foi até o fim. Ele foi fiel. E a sua fidelidade ao Evangelho era inegociável nesses termos. Mas aqui, meus irmãos, embora o corpo de Paulo não estivesse seguro naquele momento, a sua convicção estava. A sua convicção estava. Ele tinha a convicção: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ainda que alguém possa me condenar à morte, ainda que eu sofra nesse corpo, eu sei em quem tenho crido. Eles podem matar o meu corpo, mas não a minha convicção, não o meu Senhor. Eles não vão abalar a minha fé, eles não vão atingir o meu Senhor. Ele sabia, meus irmãos, que Deus era poderoso. Ele sabia que Deus era fiel, que Deus iria assegurar a sua eternidade. Ele sabia, ele tinha essa certeza, por intimidade e conhecimento teológico. Ele sabia que Deus era poderoso. Ele mostra aqui para Timóteo que é possível chegar até o fim, colocando a esperança no Senhor. Parece que a ideia aqui é que Paulo, ele confiou isso ao Senhor. Ele confiou isso ao Senhor. Então logo o Senhor vai confiar esse bom depósito a Timóteo. Timóteo deveria receber essa responsabilidade. Deus tem preservado esse depósito, Deus tem preservado o Evangelho, Deus tem preservado a mensagem. Ele tem usado Paulo aqui, ele tem preservado essa mensagem. E na partida de Paulo, certamente Deus iria
responsabilizar Timóteo com essa mensagem para que ele pudesse seguir. Quando nós chegamos, daqui a um tempo, nós vamos chegar lá no capítulo 2, nós vamos perceber que existe uma ordem ali também expressa para que Timóteo possa confiar essas verdades a outras pessoas. Então Timóteo deveria continuar até o fim por causa dessa convicção, porque ele precisava entender dessa crença. Eu preciso lembrar do meu Senhor, porque Paulo tem dito: eu sei em quem eu tenho crido. Paulo sabia que iria ser ajudado pelo Senhor aqui até o fim. Timóteo poderia seguir até o fim, irmãos, por causa disso. Então, como é que Timóteo poderia continuar firme? E aí nós acumulamos algumas verdades lá do começo do capítulo 1. Ele não deveria pagar o dom que o Senhor Deus deu a ele. Ele não deveria se envergonhar. Ele deveria aceitar o sofrimento. E aqui ele precisa ser convicto no Senhor para aguentar até o fim. Amém? Deixa eu fazer aqui algumas aplicações. Quando eu comecei a ler a carta, comecei a perceber algumas possíveis fragilidades de Timóteo, algumas pressões, a minha tendência foi dizer assim: bora Timóteo, se ergue, vai para frente, bora mais fé, aguenta firme. Só que você continua lendo a carta, e aí você começa a perceber que para seguir Jesus, a gente precisa tentar parar de querer ser corajoso, e aceitar as nossas limitações, e entender que Deus sustenta os fracos que confiam, e entender que Deus preserva aqueles que sabem que são limitados, aqueles que reconhecem as suas fraquezas, mas que confiam em Cristo. A Escritura, meus irmãos, nos faz entender que o Evangelho sustenta os fracos, os limitados, que confiam no Senhor e que aceitam o sofrimento, não querendo se envergonhar. Deus sustenta os fracos aqui, os fracos, os limitados que estão dispostos a não contornar o vale, mas a atravessá-lo, confiando no Senhor. Então, nessa primeira exortação aqui de Paulo, a gente percebe que o caminho não é se envergonhar, mas é entender que nós podemos passar por essas pressões, mas precisamos reconhecer as nossas limitações e confiar no Senhor. E lembrar quem Ele é e o que Ele fez para nós, para que nós possamos atravessar as dificuldades, que é causada por causa da nossa fé às vezes, por causa das nossas convicções, por causa dos nossos posicionamentos. A gente percebe aqui na história de Timóteo e de Paulo, que o momento em que você é exposto à sua fragilidade, à sua fraqueza, não é meramente o mal correndo atrás de você, mas é também a bondade de Deus te perseguindo, a misericórdia de Deus te perseguindo, de maneira ativa aqui. Inclusive nós já experimentamos essa misericórdia por meio da salvação que Ele mesmo planejou para nós. Nós temos essa experiência. Então Timóteo, ao reconhecer as suas limitações, as suas fragilidades, ele deveria confiar no Senhor. Por isso Paulo diz: não se envergonhe, Timóteo. Eu sei que está sendo difícil, eu sei que é difícil, mas não se envergonhe, aceite o sofrimento, tendo convicção no Senhor, confiando nele. Então, quando as nossas mãos tremerem, quando segurarmos as nossas responsabilidades enquanto cristãos, lembre que as mãos do Senhor estão sustentando as suas. Lembre que quando precisar agarrar a responsabilidade de seguir em frente, mesmo quando há pressão, lembre que o Senhor está cuidando de você. Lembre que o Senhor tem lhe guiado, lhe protegido. Ele já fez muito. Ele já fez muito. Você já tem a prova necessária para saber que dá para não se envergonhar. Segunda aplicação é que a coragem, ela pode ser encontrada em lugares improváveis.
A coragem para o cristão, ela pode ser encontrada em lugares improváveis. Para a vida aqui de Paulo e Timóteo, foi em Roma, preso, passando por dificuldade, e eles conseguiram perceber a coragem de avançar, por causa da obra do Senhor. Quem gosta aqui de Senhor dos Anéis, vou citar aqui uma história pequena, rápida, mas a jornada de Frodo Bolseiro nos ensina que a coragem, ela não é uma reserva de força que a gente encontra dentro de nós, não é, mas é a fidelidade que a gente exerce, apesar de não sentirmos a coragem. Quando Frodo pergunta onde é que ele vai encontrar essa coragem, a resposta que ele recebe é meio improvável. A resposta é assim: a coragem é encontrada em lugares improváveis. Ele precisava abraçar a responsabilidade e seguir. Paulo e Timóteo estavam aqui passando por essa pressão. Paulo estava nessa cela em uma prisão. Para nós, alguma crise, talvez, alguma dificuldade de saúde, algum problema familiar, algum problema no trabalho por causa da sua fé. Lugares improváveis, lugares que a gente pensa que nós não vamos passar por dificuldades. Nós passamos e lá nós encontramos coragem, porque lembramos do Senhor. Meus irmãos, eu acho que nesses momentos em que a coragem e o lugar onde a coragem é improvável, nós podemos lembrar de Cristo. Nós podemos ter essa coragem por causa de Cristo. Ela não surge aqui da segurança física, mas no desafio de seguir com coragem, ainda que nós possamos sofrer. Então, esse ambiente improvável de sofrimento pode ser um ambiente em que nós temos coragem em Cristo para avançar. Foi assim com Paulo, foi assim com Timóteo, foi assim com o pastor Richard, foi assim com Frodo. Pode ser assim com você. Pode ser assim com você. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar em frente, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque existe alguém maior do que essas condições, que sustenta o cristão, para que ele consiga chegar até o fim. Amém? Terceira aplicação aqui, meus irmãos, é que nós só sofremos por aquilo que nós temos convicção. Nós só sofremos por aquilo que temos convicção. Sofremos de maneira intencional por aquilo que temos convicção. Ter convicção não é saber de coisas, não é ter mero conhecimento, não é. Lembrando de uma história aqui, de um atleta da Ucrânia, nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, ele decidiu competir com a foto de alguns atletas que foram mortos na guerra contra a Rússia. Estava convicto que ele deveria agir dessa forma. Ele foi desqualificado da competição. Ele foi banido da competição. Mas ele foi convicto. Sofreu por isso, por causa da sua convicção. Ele achava que deveria passar uma mensagem. Se até um descrente, um atleta, faz isso, quanto mais nós, irmãos, que temos o Senhor, que vale muito mais do que todas as coisas. Nós precisamos ter convicção na fé que nós temos, no Senhor que nós temos. Senão, quando as pressões chegarem, nós não vamos querer sofrer de maneira intencional. Só sofremos por aquilo que temos convicções. E nós já temos razões claras. Nós já temos aqui no texto as ações claras e salvíficas de Deus para mostrar que é possível sofrer, que é possível não se envergonhar, que é possível ter convicção e sofrer da maneira correta. É possível, irmãos. Não esqueça disso. Nós sofremos por aquilo, nós sofremos intencionalmente por aquilo que nós temos convicção. Minha última aplicação dessa noite é: descanse na certeza
de que Deus preservará o seu plano, mas também responda de maneira positiva a isso. Descanse na verdade de que Deus preservará o seu plano, mas responda de maneira positiva a isso. O depósito do Senhor está seguro. A mensagem ela vai avançar. Ela vai. A mensagem está nas mãos daquele que venceu a morte. No entanto, meus irmãos, o método de Deus para manifestar essa verdade no tempo é usando as vidas que se entregam a Ele. É usando as vidas que se entregam a Ele. Paulo sabia que estava próximo à chegada de sua morte. Paulo sabia disso. Paulo sabia que a sua execução iria acontecer. Mas a sua paz não vinha apenas de saber que Deus permaneceria fiel, mas de saber que a verdade ela continuaria avançando também. E aqui nós temos um desafio. Ser homens e mulheres que decidem avançar, que decidem responder bem a esse plano de Deus, a esse plano soberano do Senhor. Isso também nos chama a um tipo de responsabilidade, porque assim como Paulo partiu, nós também vamos partir. Amém? Todo mundo vai morrer um dia? Amém. Todo mundo vai morrer um dia. Em algum momento a nossa mão vai soltar o cajado, digamos assim. Né? A pergunta e o desafio que o texto propõe, ou o que eu estou propondo para os irmãos é: quem vai seguir depois que nós partirmos? Quem vai seguir depois que você morrer? Depois que os pastores dessa igreja morrerem? Quem é que vai seguir com essa responsabilidade de continuar avançando, pregando a verdade de Deus? Quem nós temos preparado para isso? Quem nós temos ensinado para isso? Quem nós temos discipulado para isso? Quem vai ser, quem vai ser quem serão os nossos sucessores, digamos assim? Essa geração aqui, irmãos, ela vai passar. A morte vai chegar para todo mundo. Mas e depois? E depois? Nós precisamos treinar bem as pessoas. Nós precisamos ensinar bem as pessoas. Nós precisamos estar convictos nas verdades do Senhor. Nós precisamos crer e treinar Timóteos que passarão e que poderão passar por pressões e que não se envergonharão do Evangelho, nem daqueles que sofrem pelo Evangelho, mas que aceitarão o sofrimento por causa do Evangelho. Esse é um desafio. Assim como Paulo morreu e foi executado, não sei se você vai ser executado, espero que não. Mas a morte vai chegar. A morte vai chegar. E a pergunta que fica é: quem vai ficar no nosso lugar? Deus é soberano. Ele vai preservar essa verdade. Mas nós precisamos fazer com que outras pessoas aprendam, estejam dispostas também. Nós somos aqueles que podemos lembrar das convicções, para que outros possam avançar. Então, descansar na soberania de Deus e nesse plano salvífico de Deus, de que Ele vai preservar essa verdade, não gera ou não deve gerar passividade aqui. Não deve gerar passividade. Deve gerar uma fé ativa. Deve gerar um comportamento ativo no reino de Deus. No reino de Deus. Por fim, irmãos, que o Senhor conceda a graça de uma vida de dificuldade. Talvez, para que nós possamos exercer bem as nossas convicções. Lembrar que as dificuldades são campos para que nós possamos ser fiéis. Minha oração e o meu desejo é que nós juntos possamos trabalhar para que haja mais Timóteo no mundo. Que possamos produzir mais Timóteo, mais Paulo,
mais pastores Richards, mais Frodos. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender que é possível sofrer da melhor forma, tendo convicção em Ti, Senhor. Sabendo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nos exorta e repreende o nosso coração contra o desânimo pecaminoso, Senhor. Contra a vergonha pecaminosa, Senhor. Nos ajuda a abraçar o sofrimento de maneira intencional, que é proposto por causa e às vezes por consequência da nossa fé, Senhor. Nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a ter essa responsabilidade de ensinar aqueles que ficarão em nossos lugares. Ó Deus, nos dá essa compreensão da Tua verdade, não nos deixa, não nos permite se envergonhar de Ti, e nem do Teu povo, e nem do Teu Filho, e nem do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda a avançar, ainda que isso gere sofrimento para nós. Choramos por isso em nome de Jesus. Amém.